Oi, bom dia pessoal! Hoje a nossa aula está um pouco mais séria, um pouco mais cheia de conteúdo. Hoje não vai ser tão divertida não, tá? Mas para uma segunda-feira a gente tem que pegar no pesado mesmo, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual poema, né? Então, eu separei esse texto para vocês, já tem ali marcadinho o que é verso, o que é uma estrofe. Então, acho que ele tá bem legal para você estudar, tá bom? Então vamos lá. O que é um poema? Poema é um gênero literário que apresenta particularidades em sua estrutura, que facilitam a sua identificação. Então, o que é isso? É um texto que você bateu o olho, você já sabe que é um poema, porque ele tem um jeito próprio de ser, né? Então, ele é elaborado para despertar sensações no leitor, através de uma brincadeira sonora ou visuais com as palavras. A leitura de um poema, além de ser uma fonte de informação, ela é realizada pelo prazer de refletir e descobrir as ideias e sentimentos dos autores e perceber as emoções que provocam no leitor. Então, nós trouxemos aqui Corujinha. E aqui do lado, a gente vê lá, cada linha dessa se chama verso. E o joguinho, o conjuntinho de versos, se chama estrofe. Então, a primeira estrofe aí, no caso, ela é composta por 4 versos, ou seja, são 4 linhas. Cada linha tem uma frase, certo? Então, o primeiro verso é Corujinha, corujinha. Segundo verso, que peninha de você. Terceiro verso, fica toda escondidinha, sempre olhando não sei o que. Quarto verso. Então, a primeira estrofe tem 4 versos, 4 linhas. Aí depois nós já temos o próximo estrofe tem mais linhas, depois o outro com 4, depois o outro com mais linhas. Então agora vamos ler para entender a sonoridade do poema, né? Vamos ler a mensagem, depois a gente vê a estrutura dele. Vamos começar de novo. Corujinha. Corujinha, corujinha, que peninha de você, fica toda encolhidinha, sempre olhando não sei o quê. O seu canto, de repente, faz a gente estremecer. Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê diz assim: ah, coitadinha, que feinha que é você. Quando a noite vem chegando, chega o teu amanhecer. E se o sol vem despontando, eu tô com um problema no óculos, tá, gente? Vais voando te esconder. Hoje em dia andas vaidosa, orgulhosa como que toda noite tua carinha aparece na TV. Corujinha, coitadinha, que feinha que é você. É de Vinícius de Moraes, né? E Toquinho. Então, ali embaixo a gente tem que verso é cada linha do poema, que se chama verso, e estrofe é cada conjuntinho de verso, que se chama estrofe. Então, a coruja, ela tem fama de ser feia, né? Feia. Mas eu não sei, eu acho linda a coruja. A coruja também é o símbolo usado para a profissão de professores, né? Se você vai dar um presente para um professor, normalmente você dá algo com corujinha, né? Para homenagear o seu trabalho. Mas o que a gente pode ver aí? Sempre tem rima, né? Corujinha tá rimando com escondidinha. Que peninha de você tá rimando com não sei o que, certo? Então, a gente pode observar que a brincadeira que se faz com as palavras aqui é de rima, né? Vamos lá, vamos ver no segundo estrofe. De repente, estremecer, pobrezinha, que te vê, coitadinha, lá de novo, pobrezinha com coitadinha, te vê e você. Quando a noite vem chegando, teu amanhecer,
Despontando, olha lá, chegando, rima com despontando. Amanhecer com esconder. Anda vaidosa, como que, tua carinha na TV. Olha lá, como que, rimando com TV. Carinha com coitadinha, tá? Então, as rimas são muito importantes na hora de um poema. E aí depois a gente tem a atividade aqui para vocês complementarem. Depois eu vou cortar aqui um pedaço aqui que não é para fazer a parte de baixo aqui não, tá? Qual o assunto que retrata no poema? Sobre quem tá falando? Quantas estrofes tem o poema? Então, estrofe é o conjuntinho de linhas, né? Aí tem um espaço que pula de uma linha para outra. Então, é o bloquinho. E quantos versos tem a segunda estrofe? Qual é a segunda estrofe? Aquela lá, ó. O seu canto de repente faz a gente estremecer. Esse ali é a segundo bloquinho. Você vai contar ali quantos versos tem, certo? Então, verso é a linha, estrofe é o bloquinho, o conjuntinho de linha. Bom, para isso, vocês vão fazer a cópia no caderno, não tem como, tá? E aí nós vamos para a segunda etapa, que é pontuação. Como nós vamos começar a escrever mais daqui uns dias, a gente precisa treinar a pontuação, saber quando eu uso certos pontos, né? Então, a pontuação é o emprego de sinais gráficos que auxiliam na compreensão da leitura. Então, assim, tem leitura que se eu não pontuar direito, vai dar outro entendimento. Você vai entender outra coisa que não tem nada a ver. Então, a pontuação é muito importante. Então, o ponto final, ele indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Joca declarou que pagaria toda a despesa. Então, ponto final. Por exemplo, eu posso falar assim: fui na padaria hoje. Ponto final. Não fui na padaria hoje. É uma frase negativa. Uma eu fiz afirmando que eu fui e a outra eu fiz afirmando que eu negando que eu não fui, né? Então, uma frase negativa é aquela que aparece sempre não fui, não fiz, o não, né? Ou nunca. Vírgula, ela indica uma pequena pausa na leitura e ela é usada para separar os nomes de uma relação. Pompom, pituquinha, polichinelo, comeram bem depressa. Ou então eu falo assim, pessoal, Lucas, Amanda, cada hora que eu falo um nome eu posso pôr uma vírgula para dar esse espaço de um aluno para o outro, tá? Aí depois a gente tem aqui ainda, falando da vírgula, para separar palavras que indicam chamamento. Vamos tirar esse polichinelo dali, vamos pôr o nome de um aluno da classe. Mirela, venha cá. Então, esse Mirela, eu devo pôr uma vírgula e depois continuar a frase. Lucas, já fez a lição de hoje? Então, o Lucas, vírgula, já fez a lição de hoje. Para separar os lugares e datas. Então, quando vocês fizeram a carta lá, lembra que a gente escreveu Itatinga, a data, o mês, bonitinho? Então, quando você escreve Itatinga, põe uma vírgula. Itatinga, vírgula, a data de hoje. O ponto e vírgula indica uma pausa ainda maior que a vírgula. Olha lá, o menino saiu tarde de casa. Ficou consertando a gaiola do passarinho. Então, é para dar um espaço maior, tá? Também eu posso usar quando eu estou fazendo uma lista grande. Por exemplo, para fazer um pudim de mandioca, vamos usar. Aí, você vai pondo lá os ingredientes, um em cada linha, e aí você põe ponto e vírgula no final de cada linha. A gente vai ver isso depois. 2 pontos. Eles são usados para indicar uma explicação, citação ou enumeração. Exemplo, meu amigo lá fora, alegremente, o jornal... Meu amigo lança fora alegremente o jornal que está lendo e diz, chega. Então, quando eu vou falar, quando vai aparecer uma fala de alguém,
Fulano disse, 2 pontos. Chega, fulano disse, venha cá, fulano disse. Sempre que você vai anunciar que alguém vai falar, então você põe 2 pontos e na outra linha você começa com travessão e a pessoa falando. Ou, por exemplo, vamos usar os seguintes ingredientes na receita, 2 pontos. Farinha, mandioca, açúcar. Então, esses 2 pontos, ele vem antes de você falar uma lista. Ponto de interrogação. É usado quando indica uma frase que você está fazendo uma pergunta. Você acredita que os jornais dizem? Você foi na escola hoje? Você comeu macarrão no domingo? Você brincou com o seu irmão? Você fez toda a lição? Você vai assistir a aula hoje? Tá? Então, é pergunta. Ponto de interrogação é essa curvinha aí com o pontinho embaixo. Sempre que eu fizer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Ponto de exclamação, que é esse pauzinho com pontinho embaixo, ele é usado para indicar espanto, admiração, surpresa, tá? Quando eu falo assim, nossa, parabéns, que alegria. Então, são momentos assim de admiração, surpresa, né? Aí você vai usar o ponto de exclamação. E aí a gente tem o travessão, que é super fácil também. Eu só vou usar o travessão quando a gente for fazer uma fala, quando eu vou indicar que alguém está falando. Então, eu ponho o travessão e aí eu escrevo a fala da pessoa. Exemplo, a impressão que a gente tem lendo jornais, também você pode colocar ali no meio da frase, mas a gente não usa muito isso ainda, eu acho que é cedo para vocês. A gente vai usar só na fala, tá? Olha lá, vocês acreditam nisso que os jornais dizem? Perguntou o meu amigo. Então, quando alguém fala, a gente coloca o travessão, tá? E aí a gente vai ver isso, então, aqui nas atividades. Para hoje, eu coloquei só essa atividade aqui que eu achei mais fácil. E amanhã a gente continua treinando, porque isso aqui a gente vai ter que fazer várias vezes, tá? Para absorver bem, para aprender bem. Vocês vão ter que fazer o seguinte: aonde está escrito vermelho, vocês vão substituir por 2 pontos. Onde tiver escrito verde, você vai colocar um ponto de exclamação. Aonde estiver azul, você vai pôr uma interrogação. E aonde estiver amarelo, você vai pôr uma vírgula. E onde tiver roxo, você vai trocar a palavra roxo por um travessão. E aí vão reescrever esse texto que tá aqui, ó. Agora reescreva o texto substituindo a legenda pela pontuação correta. É lógica. A professora pergunta aos alunos, vermelho. Então, como que eu termino lá? Com 2 pontos. Eu vou trocar esse vermelho. Você vai reescrever aqui embaixo, ó. Tá vendo essas linhas aqui? É para você copiar o texto de novo. Você vai tirar essa palavra vermelho e vai colocar 2 pontos. Tá vendo 2 pontos lá? Então, é isso que você vai fazer. Você vai copiar esse texto aqui de novo. A professora pergunta aos alunos, 2 pontos. Aí, roxo. Roxo é um travessão. Então, você vai tirar essa palavra roxa aqui e vai pôr o travessão e vai continuar copiando. Se eu for à feira e comer 3 peras, amarelo. O que é o amarelo? Vamos olhar lá. Vírgula, ó. Então, eu vou tirar o amarelo daqui e vou pôr uma vírgula. 7 bananas, amarelo de novo, vírgula outra vez. 15 laranjas e uma melancia, amarelo outra vez. Então, vírgula. Qual o resultado? Aí, azul. Azul é um ponto de interrogação. Por que um ponto de interrogação? Porque está fazendo uma pergunta. Qual o resultado? Então, acaba ali a frase com um ponto de interrogação. Aí, continuando. Do fundo da sala, alguém grita. Aí, vermelho. Vermelho é 2 pontos, né? Olha lá, 2 pontinhos em cima do outro. Então, você vai colocar ali. Do fundo da sala, alguém grita, 2 pontos.
De novo o roxo, que é o travessão, por quê? Porque indica que alguém vai falar. Então, você tira o roxo, põe o travessão e coloca uma dor de barriga. Aí vem o ponto verde, que é ponto de exclamação. Por quê? Porque ele está gritando, ele está surpreso, ele está dando um grito lá, um espanto, né? Então, vocês vão copiar daí, bonitinho, na linha de baixo aí do caderno. Não precisa copiar este daqui, você já vai copiar fazendo a transformação, tá bom? Você já vai copiar trocando a pontuação. Mas este quadrinho aqui, ó, vocês vão ter que copiar assim, com lápis vermelho, com lápis verde, com lápis azul, com o roxo, para entender a lição de vocês, tá bom? Então, esse aqui é a lição de português, só isso para hoje. Já dá bastante coisa, né? Quero a leitura, tá? Vamos treinar a leitura aqui do texto da Corujinha. Vocês vão fazer a leitura do texto da Corujinha, tá bom? Bom, feito isso, nós vamos fazer matemática, gente. Já vou explicar tudo num vídeo só, porque tem muita gente trabalhando com um único celular em casa e com vários irmãos, tá? Hoje nós vamos trabalhar aqui sistema, benumeração, decimal. Então, nós temos aqui hoje um valor absoluto e um valor relativo. O que é um valor absoluto? É o valor que o algarismo em si tem e não depende da posição que ele ocupa. Não importa onde esse algarismo ele está. Qualquer lugar que ele tiver, ele vai ter o valor dele, tá? Por exemplo, aqui nós temos o número 4.537. O valor absoluto é o valor que você olha no número sozinho. Por exemplo, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 3 e esse aqui é o 7. Então, não importa a posição que ele está dentro do numeral. O absoluto é ele sozinho, é ele sempre sendo ele. Então, aqui no número 4.537, o valor absoluto de cada um é ele mesmo. 4 vale 4, 5 vale 5, 3 vale 3 e o 7 vale 7, tá? Agora, nós temos também o valor relativo. O valor relativo, que é o VR, ele vai depender do lugar que ele ocupa na posição do número, tá? Então, vamos ver, o valor relativo de 7 aqui, como ele tá na unidade, aqui é unidade, aí depois a gente tem dezena, centena e unidade de milhar, tá? Então, o 7 aqui, ele vai valer 7. O 3, ele tá valendo 30, por quê? Porque ele tá na dezena, certo? O 5 está valendo 500 e o 4 está valendo 1.000. Por quê? Eu não leio 4.537. Então, o valor relativo é o valor que ele ocupa na posição que ele está. Tá bom? Aí, então, é só você olhar aqui, ó. VA, valor absoluto, 7. Valor absoluto do 3, 3 mesmo. Valor absoluto do 5 é 5. Valor absoluto do 4 é 4. Mas os valores relativos, que dependem do lugar onde ele está, são 7, 30, 500 e 4.000. Bom, isso aqui é revisão, porque a gente já aprendeu, tá? Então, eu espero que esteja fácil de fazer aqui. Aí, nós vamos fazer, então, essas duas tabelinhas aqui de exercício. Complete o quadro com os valores absolutos e relativos de cada número, né? Cada algarismo aí que circulou. É só o que está dentro do círculo. Então, ó, o primeiro aqui. Qual é o valor absoluto do 4? 4 mesmo. Qual é o valor relativo? O valor relativo, ó, vamos contar aqui. Quantas casinhas a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casinhas. Então, ele vai valer 4 milhões aqui no relativo, tá?
4 milhões. Depois eu vou preencher essa aqui na hora que eu mandar para vocês, tá? Aqui, o absoluto é 3. Já o valor relativo é 300, porque, ó, unidade, dezena, centena. O 3 está na casa da centena, tá? E aqui, ó, o valor absoluto do 1 é 1, mas o valor relativo é 1000, tá? E assim por diante, a gente vai olhar o número que a gente tem lá. Aí depois eu vou mandar uma foto de uma maneira que você faz para descobrir o valor dele, porque como a atividade tá com uns números acima da unidade de milhar, talvez vocês não tenham visto aí o ano passado, então eu vou ensinar como encontrar através de foto, eu ponho para vocês, vocês vão entender, tá bom? E depois nós temos aqui de novo para dar o valor relativo do algarismo circulado e a ordem que ele ocupa. A ordem a gente não vai fazer, tá bom? A hora que eu mandar lá a foto da atividade, eu vou riscar a ordem. Vocês vão fazer só o valor relativo, tá bom? Porque a gente não trabalhou ordem ainda. E vai ser só isso aqui para hoje. Aqui tem mais essa aqui, ó. Então, nós temos ali o número 8.635, e aí eu quero que você fale o algarismo de maior valor absoluto. Absoluto é ele sozinho, tá? É quanto que ele vale, 5, 3, 6 e 8. Esses são os valores absolutos que nós temos ali. Então, entre o 5, o 3, o 6 e o 8, qual é o maior? O 8, né? Então, entre o valor absoluto, na letra B, qual é o menor? 3. Entre o algarismo maior, qual o maior valor relativo? O 8.000. O algarismo de menor valor relativo? O 5. O valor relativo do algarismo 6, quanto ele vale na posição que ele está? O valor relativo do algarismo 3, na posição que ele está, quanto ele vale? E o valor relativo do algarismo 8. Então, o relativo é sempre na posição que ele está. Então, ele está valendo 8.000, ele está valendo 600, ele está valendo 30, tá? Então, eu já falei, vamos ver se na hora de você fazer, você vai lembrar o que eu falei. Então, eu vou ensinar agora como que a gente descobre a posição dele para ver o valor dele. Isso, eu vou fazer foto do meu caderno aqui para você saber, tá bom? Então, para hoje é só isso. E depois tem um vídeo sobre o Dia Mundial da Água. Nós estamos na Semana da Água, tá bom? Tchau!